Amém? Vamos lá. Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti porque nós temos consciência de tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Somos gratos a Ti pelo preço que foi pago. E se o Senhor não tivesse se disposto, Senhor, a pagar o preço por nós, nós ainda estaríamos vivendo, Senhor, separados de Ti, sem acesso ao Senhor. E Deus, nós sabemos e temos convicção que a nossa fé, Deus, é suficiente, porque a Tua palavra diz que o justo vive por fé. E se algo que nós fazemos não provém de fé, isso é pecado. Então a fé, Deus, é o que faz com que nós possamos alcançar a nossa salvação, porque que o Senhor nos deu pela graça. Deus, nós Te damos graças por tudo, por esse tempo, Deus, que nós podemos estar aqui juntos. Te damos graças, Senhor, pelas nossas famílias. Pai, nós sabemos que a instituição chamada família está no Seu coração. E o problema não é a instituição, o problema são os indivíduos que fazem parte dela. Deus, mas nós Te damos graças por tudo aquilo que o Senhor criou. Te damos graças, Senhor, porque apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, apesar dos atritos, o Senhor continua com o Seu projeto e o Seu plano de amor para a humanidade. Pai, nós queremos aprender mais de Ti nessa noite, não para nos tornarmos vangloriosos, não, Deus, para nos tornarmos soberbos, Pai, como quem sabe mais do que os outros, não. Nós queremos aprender mais de Ti para saber a Tua vontade, para conhecer o Teu coração, para sermos mais íntimos do Senhor e, Deus, poder ser mais assertivos na Tua obra, ser mais assertivos no Seu reino, ser mais assertivos nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso ministério. Pai, quando nós conhecemos a Tua vontade, nós podemos orar da maneira correta, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos nem orar como convém. Então, Deus, nós estamos aqui nesse lugar para aprender mais de Ti, porque o Senhor, ó Pai, é aquele que nos deixou um manual de vida. Pega a sua Bíblia aí e vamos declarar. Essa é a minha Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro com fé que ela é o meu manual de vida. Pela graça de Deus e devido à obra perfeita realizada na cruz do Calvário, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu estou onde ela diz que eu estou, e eu faço o que ela diz que eu posso fazer. Pai, hoje eu serei ensinado pela Tua palavra, que é o fundamento para a minha vida, que ilumina os meus passos e dá direção aos meus caminhos, que é uma semente viva e eficaz, que é eterna, incorruptível, indestrutível e transformadora. Eu corajosamente confesso, meus olhos estão atentos, meus ouvidos estão abertos, minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber as Tuas instruções e nunca mais serei o mesmo. Vira para essa pessoa do seu lado e fala isso: olha, as instruções de Deus seguidas vão mudar a sua vida. Amém? Só vai fazer diferença na sua vida a instrução que você segue. Aquilo que na Bíblia você vai vivenciar é aquilo que você crê. E como é que eu sei que uma pessoa crê ou não em alguma coisa? Se ela executa, se ela faz aquilo que ela diz crer. Porque se você diz para mim que crê em alguma coisa, mas as suas atitudes vão o oposto daquilo, vão numa direção diferente daquilo que você crê, você simplesmente declarou com a sua boca que crê, mas no coração você crê em outra coisa. E isso nós temos percebido no meio evangélico, pessoas que dizem crer em Deus, pessoas que dizem crer em Jesus e que dizem crer na Bíblia, mas andam em conformidade com outra verdade que não a verdade de Deus.
e elas dizem crer, porém as atitudes dela, as ações dela vão para outra direção. E a gente já aprendeu aqui, quando a gente estava estudando Fundamentos da Fé, que a minha atitude vai sempre em direção da minha crença. Ok? Aquilo que eu creio vai sempre me movimentar. Então, não é apenas você dizer que crê, é você se movimentar na direção daquilo que você crê. Ok? Alguém ainda não tem aquela folha que a gente entregou com os nomes de Deus? Tem? Não tem? Tem duas. Tem? Tem? Aqui, uma aqui. Não, quem falou que não tem? Tem mais? Tem. Oi? Toma aqui, ó. Não, é trava-língua. Ok? Então vamos lá, a gente está nessa matéria aí, que é a realidade, essas realidades da nova aliança, né, da nova criatura, resgatando a identidade da igreja. E quando a gente pensa nisso, eu gosto sempre de reforçar que nós temos uma igreja que não se conhece. Nós temos um povo que não se conhece, não conhece a Deus, não conhece a si próprio. E um povo sem identidade se torna uma presa fácil para a escravidão. A gente aprendeu isso aqui e isso para mim é fundamento. Se você não tem uma identidade, você vai se tornar uma presa fácil para ser para ser engolido pelo sistema. Ok? Então isso é a base para a tua vida e para a minha vida. Fala aí comigo aí, eu vou resgatar a minha identidade como igreja. Ok? Então a gente partiu aí, a gente já tinha feito as outras perguntas e respondido. Só uma recapitulação aqui. O que Deus fez, a gente já tinha falado sobre quem Deus é, a gente falou sobre o que e agora é o que Ele fez, depois os interesses, não é isso? Então vamos lá, o nosso Pai criou o mundo e tudo que há, fez o homem, deu livre-arbítrio ao homem, deu seu único filho para morrer por nós, adotou-nos, deu-nos a sua palavra e deu-nos o Espírito Santo. Ok? A gente conversou sobre isso aqui na semana passada. Então, são só algumas coisas que eu pensei. É claro que a gente não tem como colocar tudo que Deus fez, né? Senão a gente não ia ter aula suficiente para poder colocar tudo lá. Então, eu pensei em algumas coisas que considerei importantes para nós. Ok? Com relação à criação do mundo, a gente sabe que existem muitos conceitos sobre a criação do mundo. Pela Bíblia, nós cremos, por fé, que Deus criou o mundo e tudo que há nele. Então, independente de quais são as outras teorias formadas e firmadas pelo homem para explicar isso, isso vai um dia, uma hora convergir para essa verdade. Ok? Não adianta a pessoa ir lá e falar que isso, assim, foi criado disso. Alguma coisa deu origem. Quem deu origem? Deus. Ok? Então, Deus fez o homem, Deus deu livre-arbítrio para esse homem. E eu acredito que o livre-arbítrio é uma bênção, como eu falei para vocês, porém mal utilizado por nós. Eu falei para vocês que quando você pega um passarinho, ou um peixe, algum ser, algum animal, você vai ver que ele se move por instinto. Ele não tem livre-arbítrio, ele não pode mudar o que ele vai fazer. Eu e você, como homens, podemos. E isso é um presente de Deus para nós. Ok? Deus deu o seu Filho para morrer por nós, Ele nos adotou. A morte de Cristo na cruz foi exatamente para pagar um preço que eu e você não podíamos pagar. Então nós éramos separados de Deus. Ele nos criou, eu vou colocar assim, entre aspas, nos perdeu, mas a gente sabe que Deus tem um projeto, tem um plano, e o diabo nunca conseguiu roubar o homem de Deus, porque Deus sempre estava lá intervindo e movimentando as coisas para que esse homem voltasse. Então Jesus morre naquela cruz para quê? Para pagar o preço da nossa adoção. Então, quanto é que vale a vida, o pecado? É a morte. O salário para o pecado é a morte. Então, um homem tinha que morrer, assim como um homem perdeu no Éden o direito da vida,
um homem teve que resgatar. Então Jesus vem e morre para a gente ser adotado novamente. Deus deixa uma palavra para que a gente pudesse se guiar, para ser o nosso manual de vida, para ser a nossa fonte inspiradora, para nos direcionar para onde a gente precisava ir. Agora, a palavra não veio sozinha. Ele deixou também o Espírito Santo. Porque as palavras dele são espírito e vida, desde que esse Espírito de Deus nos movimente dentro da palavra. Ok? Você vai ver que a letra mata, a letra por si só mata. Se você pegar a Bíblia e isolar alguns textos dela, você vai ver morte chegando em qualquer lugar. Por quê? Porque é o Espírito de Deus, que conhece as verdades de Deus, que vai nos explicar e nos ensinar e nos direcionar dentro da palavra dele, para que a gente não construa heresias, para que a gente não construa fugas e quando eu falo fugas, situações que a gente promove para o nosso bem. Entende? Às vezes a gente olha para a palavra e a gente sempre acha o outro. Né? Poxa, aqui, ó, fulano, assim, tu, pô, lembrei de fulano. Dificilmente você olha, caramba, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. Não é verdade? Então, às vezes a gente usa a palavra para ser uma fuga para nós, ou para defender alguma postura nossa, ou para atacar alguém com essa palavra. Agora, o Espírito Santo, quando nós consultamos a ele vai sempre voltar para o nosso coração. Porque primeiro ele quer fazer uma obra em mim, para depois fazer através de mim. Amém? Ele vai fazer uma obra em você, para depois fazer através de você. A última pergunta seria: quais são os interesses de Deus? E eu falei que a disposição dos livros do Novo Testamento mostra a revelação da vontade de Deus para o ser humano. A gente comentou isso aqui na semana passada, eu pedi a vocês para abrir no índice, lembra? E a gente olhou lá que no Novo Testamento, basicamente, você vai ver... Vamos já adiantar aqui. Você vai ver o Evangelho. E eu falei para você que o Evangelho, se você chega lá no Antigo Testamento, a gente fala assim, os Evangelhos, não é isso? Mas no Antigo Testamento, na igreja primitiva, se você usa essa palavra, os Evangelhos, eles não iam entender nada, porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele está falando lá para a igreja de Gálatas, se eu não me engano, ele fala assim, se alguém vier pregar a você outro evangelho, seja considerado anátema, porque não é outro, só tem um, o evangelho de Cristo. Então, o que a gente tem na nossa Bíblia? 4 inscrições desse mesmo evangelho, ok? Então, a gente tem ali 4 livros que estão descrevendo o evangelho de Cristo. Então, é o evangelho. Ele nos mostra e anuncia a necessidade do homem de ser salvo e de se tornar uma nova criatura. Mais uma vez, desculpa a redundância, mas eu falei para você que o homem no Éden perdeu essa comunhão com Deus. O homem no Éden perdeu a ligação que ele tinha com Deus. E isso fez com que esse homem se tornasse separado de Deus. E não sei se vocês conhecem as 4 leis espirituais. Alguém conhece? Então, você tinha ali, eu gostava de um desenho que tinha um abismo, né, separando o homem de Deus, e aí uma cruz colocada, para quê? Para ser essa ponte entre o homem e Deus. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa. Imagina aqui que a gente tem um patamar onde o homem foi criado, ok? O homem foi criado aqui, nessa posição. Com o pecado lá no Éden, ele cai dessa posição e ele vem para um outro nível, para um nível onde o diabo queria ele, ok? Ele estava numa posição, ele vem para essa posição. Então, você vai ver todo o Antigo Testamento fundamentado nisso. O homem tentando se religar a Deus pelas próprias forças. E aí você vai ver um monte de sacrifício, um monte de construção de torres de Babel, por exemplo. Você vai ver o homem criando religiões para quê? Para se religar a Deus. Ele gostava daquele acesso, porém ele perdeu aquilo. Agora, Deus vai sempre dando umas gotinhas do poder dele, da manifestação dele, para esse homem não esquecer de quem Deus era. E se você olhar logo no Éden, Deus já havia feito uma promessa, olha, eu vou te ligar a mim novamente. Em quê? Em Cristo. Porque ele fala que o homem pisará a cabeça da serpente, a serpente vai pisar o calcanhar desse homem, mas ele diz que do ventre de uma mulher ia nascer alguém que ia fazer essa religação, ok? E o homem vem vivendo esse processo no Antigo Testamento. Quando chega o Evangelho, é Cristo vindo na terra para quê? Para ser essa escada, para a gente voltar para esse patamar de cima.
para esse lugar de onde nós não deveríamos ter saído, para esse lugar onde Deus estabeleceu e criou o homem. Na próxima sessão dessa matéria a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, ok? Então o Evangelho mostra e anuncia a necessidade do homem de ser salvo e se tornar uma nova criatura. Fala isso para essa pessoa do seu lado aí, vai. O Evangelho... Ah, tem que olhar, não dá para falar não. Vai lá, eu falo, você repete. Vai, o Evangelho mostra e anuncia a necessidade do homem de se tornar uma nova criatura. Isso aí, tá? Essa semana trabalhando a Bíblia, eu estou na casa trabalhando em João, né? Peguei João 13 ao 25, 26, e João 14 fala exatamente, né? Jesus mostrando, falando dos discípulos desse caminho para o Pai. Ele fala por meio de parábolas, os discípulos não entendem nada, ficam um perguntando ao outro, e você explica para eles, e eles entendem essa questão da ligação do homem a Deus. É isso aí. Assim, é nítido você olhando o Evangelho, Jesus ensinando isso, ele vai falar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Você vai ver que o acesso a Deus é Cristo. Então, o Evangelho é exatamente isso. E essa palavra Evangelho, tem uma curiosidade sobre ela, que o Evangelho não era uma palavra bíblica, né? Não era uma palavra de um conceito religioso. É uma palavra militar. Assim, não militar, né? Mas era usada quando os homens iam para a guerra, e aí alguém mandava um mensageiro da guerra para casa. Para quê? Para anunciar o Evangelho. O que era o Evangelho? As boas novas. Então, os homens foram para a guerra, e aí eles venceram a guerra. Vinha um mensageiro dizendo, olha, vocês podem ficar em paz, por quê? Os homens guerrearam, lutaram e venceram a guerra. Vocês não vão se tornar escravos daquele povo. Ok? Então, o Evangelho era essa palavra. E tinha as más notícias. Às vezes vinham uma notícia de que, olha, a gente perdeu. Então, já prepara a vida de vocês, porque a partir de hoje nós somos escravos do povo tal. Entende? Então, o Evangelho é exatamente isso. Jesus vem para trazer isso. Ele vem para trazer as boas novas de que a batalha foi ganha. E você tem direito à liberdade. Você pode permanecer livre porque Cristo te libertou. Amém? Então, o próximo seria o livro de Atos, que mostra que essa nova criatura que entendeu o Evangelho, que assentou a mensagem da cruz, que aceitou essas boas novas, que essa pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo. Isso a gente observa no livro de Atos, e eu já falei para você que o livro de Atos seria atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Se você observa o livro de Atos, você vai ver o tempo inteiro e sentindo no Espírito e percebendo, e o Espírito os impulsionou, entende? Você vai ver o tempo inteiro no livro de Atos o Espírito Santo agindo e os homens apenas seguindo esse impulso, seguindo essa vontade, sendo conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Por quê? A igreja primitiva buscava isso, e quando a gente vê lá no livro de Atos, ele fala, olha, vocês vão permanecer aqui, permaneçam nesse lugar, aqui no cenáculo, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês vão poder sair daqui como minhas testemunhas, ok? E aí, logo em Atos 2, ali você vai ver o Espírito Santo vindo com poder e com fogo e enchendo os discípulos. E a partir dali você vê os discípulos destemidos. Homens que tinham negado a Jesus, homens que tinham fugido de Jesus, homens que tinham se escondido por causa da perseguição romana. Agora, esses homens agindo e falando com autoridade. E as pessoas olhavam para alguns deles, Pedro, por exemplo, e notavam na vida dele que havia algo diferente na vida de Pedro. Não era o mesmo Pedro que andava com Cristo. Era um Pedro agora que estava cheio do Espírito. E cheio do Espírito, você é ousado, você consegue ter firmeza diante das autoridades humanas. E eles falavam isso, olha, o que é mais agradável para nós? Servir a Deus ou servir ao homem? Obedecer a Deus ou obedecer ao homem? E isso nos remete ao livro de Jeremias, que a Marina até citou aqui na quinta-feira, e ela falou isso, né? Que olha, desde o ventre eu te escolhi. E Jeremias tinha medo. Olha, eu não passo de um menino, eu não passo de uma criança, mas quando Deus vocaciona, quando Deus impulsiona, ele fala, olha, você vai falar para quem eu mandar você falar, você vai fazer o que eu mandar você fazer.
Amém? Então é o Espírito de Deus no crente que faz ele ser destemido, que faz ele ir além, que faz ele ir adiante. Então nós precisamos guardar essa verdade, porque é vontade de Deus e plano dele que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, não tímidos, não medrosos, para falar do Evangelho, para anunciar as boas novas. Amém? Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim, ó, viva cheio do Espírito Santo ou morra tentando. Ok? Então, a próxima verdade é essa. As cartas. Quando você vai observando, você vai ver que o Evangelho é ministrado aos 4 livros, depois do livro de Atos, logo após o livro de Atos, na sua Bíblia e na minha Bíblia estão as cartas que os apóstolos escreveram, que o apóstolo Paulo escreveu, que Pedro escreveu, que João escreveu. E você observa nas cartas exatamente isso, o ensinamento para essa nova criatura cheia do Espírito Santo. Quando você vê, por exemplo, a carta que Paulo escreve para a igreja em Corinto, você vai ver que a carta inteira, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala, rapaz, já era para vocês... Não, na segunda carta. Na primeira carta, ele vai explicando e falando, olha, vocês têm muitos dons aí. Sabe, vocês se movimentam em todos os dons. Então, o Espírito Santo tem feito com poder através de vocês. Porém, existe uma outra verdade que vocês precisam saber sobre o Espírito Santo. Qual é? É a verdade que vem mudar você. É a verdade que vem gerar caráter em você. E o apóstolo Paulo vai, para essa igreja de Corinto mais especificamente, ele vai falar, olha, no meio de vocês não tem ninguém com maturidade para se levantar e denunciar essa corrupção que está dentro da igreja. Porque se você observar a história daquela época, a igreja de Corinto tinha muitos templos pagãos de adoração a ídolos, a Atenas, a Apolo. Então o povo se convertia, aceitava o evangelho, mas de vez em quando dava uma passadinha lá, igual aquela história do crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo, e eles ficavam isso, né? Vivendo um pedacinho lá, um pedacinho aqui. Então começou a fazer uma confusão tremenda dentro da igreja, e o apóstolo Paulo via eles aceitando o poder de Deus. Por isso a gente vai ver lá no Coríntios 13, ele falando que, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, quer dizer, tu entende a linguagem do céu, tu entende a comunicação entre os homens, cara, tá faltando amor, e o amor aponta para caráter cristão, amém? Então, o falar em línguas aponta para poder, para edificação. Agora, o amor aponta para caráter. E ele vai falar, olha, você pode pegar o teu dinheiro impulsionado e dar aos pobres. Pegar a sua vida e se colocar em praça pública para ser queimada. Porém, se você tiver com o teu coração corrompido, com a motivação errada, nada do que você está fazendo tem valor nenhum. Ok? Então, você vai ver que as cartas vão vir para fazer isso, gerar amadurecimento na vida do crente. Por isso eu digo que o crente da nova aliança precisa, tá? É uma necessidade que a gente leia as cartas. Tiago, o próprio livro de Coríntios, entenda os conceitos. O livro de Coríntios é um livro que vai tratar muito sobre alguns conceitos dentro da igreja. Você vai ler as cartas pastorais para te ensinar sobre o ministério, sobre a vida ministerial que você precisa viver. Você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, por exemplo, e falar, rapaz, fica firme. Vão se levantar homens com fábulas, contando histórias, mas olha, não se deixe intimidar por isso. Por quê? O Deus que te chamou vai te capacitar, vai te suprir. Fica firme e seja fiel, ok? Então, a gente precisa dar uma olhada lá nas cartas sempre para poder entender esse amadurecimento, crescer nessa nova identidade. Fala comigo aí, as cartas mostram e ensinam a necessidade da nova criatura amadurecer. Amém? Vira-se para essa pessoa e fala, cresça espiritualmente, meu irmão. Eu ia falar uma mais forte, mas deixa quieto. Eu ia falar assim, tira a chupeta e sai do berço, né? Deixa o berço para outro. Chegou um novo crente, você tem que sair do berço e deixar o novo crente no berço. Amém? Vamos lá. O livro de Apocalipse não é um livro para você ter medo dele, ok?
O livro de Apocalipse é muito enigmático, tem muitas questões que realmente giram em torno desse livro, mas eu e você não deveríamos temer o livro. Por quê? Porque o livro vai apontar a necessidade da igreja manter firme essa condição para a qual ela foi chamada. A condição de ter aceitado essa nova aliança, de ter aceitado esse projeto de Deus para a vida dela, a condição de ser cheia do Espírito Santo, se movimentar nos dons, ser alterado no caráter, que fala de amadurecimento, de maturidade, sabe? De não ser aquelas pessoas que têm capacidade de curar, não capacidade própria, mas uma capacidade em Deus de curar, de falar em línguas, de profetizar, de fazer maravilhas em nome de Deus, porém, uma igreja que não tem um caráter forjado. E vai falar para você e para mim que você precisa se manter firme nessa posição. Você vai olhando a maneira como o livro é escrito, ele vai dizer, olha, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Todas as pessoas que aceitaram essas verdades e se mantiveram firmes nela, vai receber uma coroa da vida, vai receber um nome escrito no livro, entende? Vai receber uma pedra com seu nome. Então cada uma vai dando ali uma condição, vai, claro, fazendo um relato de, você errou aqui, você vacilou aqui. Então você vai ver uma coisa que vai acontecer pós-ressurreição, uma coisa que vai acontecer. A destruição que há no livro de Apocalipse não é uma destruição voltada para a igreja. Eu e você vamos estar numa outra posição quando tudo isso vier a acontecer. Amém? Então pense nisso. O que você precisa fazer é saber de que lado você está. Só isso. O resto não tema, porque Deus é contigo. Então vamos lá, fala aí. O livro de Apocalipse mostra a necessidade de manter firme a nossa condição em Cristo até o fim. Beleza? Então eu queria encerrar essa sessão sobre Deus falando sobre esse texto aí. Atos 17. Queria que de um em um aí a gente lesse do versículo 23 até o versículo 31. Pode. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Deus que fez o mundo é tudo que ele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e sempre todas as nossas demais necessidades. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que os passos se consigam e cobertura perfeitamente tentando que eu pudesse achar ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ao ouro a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar e sempre.
Judá, por meio do faraó, ensinou e disse que o serviu a todos e dos mortos. Isso aí. Então, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo chega aqui nesse lugar e ele entra num cenáculo. Ele entra ali num lugar e ele percebe que nesse momento aqui, ele já tinha passado e ele viu lá um altar erigido e uma placa escrita assim, ó, ao Deus desconhecido. Ok? Então eu botei essa frase exatamente por isso. Um altar ao Deus desconhecido. Então eles tinham ali um altar que eles haviam erigido e eles colocaram essa nomenclatura. Todos os outros tinham um nome próprio para o Deus que eles consideravam ser aquele. Mas eles sabiam, no íntimo deles, que havia um Deus que não tinha se manifestado de maneira conhecida por eles, e eles chamaram esse Deus de ao Deus desconhecido. Gente, a Grécia é palco de muitos filósofos, né? A filosofia grega é uma filosofia muito forte. Eles sempre foram muito voltados para o ensino, muito voltados para querer entender a vida, para querer entender os conceitos. Então você vai ver que o apóstolo Paulo, que não estava de bobeira, ele tinha o conhecimento, ele sabia como é que eles pensavam. O apóstolo Paulo, ele tinha essa percepção de como é que um grego pensava. Por quê? Ele viveu no meio deles. Então o apóstolo Paulo observa tudo ao redor dele e ele pega um gancho na cultura deles para falar sobre Deus, para explicar Deus. E ele vai falar, olha, vocês têm todos esses deuses aí e eu não vou desrespeitar vocês por eles, mas eu percebi que vocês têm um altar a um Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o Deus da qual eu venho falar com vocês. E aí ele começa a explicar, olha, tudo que existe, tudo que acontece veio por esse Deus. Se eu me movimento, se eu existo, eu e você, tudo, o ar que nós respiramos vem desse Deus, esse Deus desconhecido. E ele começa a explicar tudo isso para aquele povo. E eu entendo, gente, que Deus, já falei isso para vocês aqui, volto a repetir, Deus não precisa de um livro chamado Bíblia para se manifestar, para se fazer conhecido. A Bíblia nos foi dada para acelerar o processo. Amém? A Bíblia nos foi dada para acelerar o processo, porque desde o Antigo Testamento, já falei para vocês do livro de Salmo, acho que versículo 19, capítulo 19, que vai falar sobre a lei do Senhor, a lei perfeita dele. Mas ele, antes de falar da lei perfeita, ele fala assim, olha, você vai pegar a vida, vai olhar para ela e você vai ver que Deus está manifesto na natureza. Deus está manifesto na criação. A maneira como as coisas acontecem na vida expressam Deus. Amém? Então, quando eu e você observamos a vida com um olhar, não um olhar assim, sentimental, mas com um olhar crítico mesmo, você vai perceber que você pega uma semente de uma árvore, uma planta qualquer, e você coloca ela no cimento, um lugar encimentado, em cima de um piso. Essa semente vai brotar? Não. Por quê? Por causa do princípio que está na semente. Ela precisa estar numa terra em condições para que ela brote. Isso é poder de Deus. Eu pego essa semente agora e coloco ela na terra, coloco no ambiente adequado, com a irrigação adequada, e eu deixo essa semente lá e saio. Quando eu volto, um tempo depois, tem uma árvore naquele lugar. Se eu sabia antes que semente era, e coloquei lá, sei lá, uma semente de manga, quando eu voltar, a não ser que apareça algum gaiato lá e troca a semente, mas vai ser uma mangueira que vai ter naquele lugar. Por quê? Poder de Deus, manifestação da glória dele. Tudo que existe e acontece existe por uma causa, e essa causa é glorificar o nome de Deus. Amém? Então, a gente pensa que toda
gente, e me entendam bem o que eu vou dizer, tá bom? Porque eu corro o risco de errar nessa declaração. Mas a gente pensa que toda a verdade está dentro da igreja. Isso é um erro que o cristão experimenta, que o cristão vive. Eu posso encontrar a verdade de Deus como o apóstolo Paulo. Estava passando num cenáculo, num templo pagão, e ele observou lá um altar. O problema do crente é a visão do crente. É que ele não foi transformado na essência. E quando eu não sou transformado na essência, o ambiente me muda. Agora, quando eu sou transformado na essência, eu altero o ambiente. Então o apóstolo Paulo observou aquilo e ele viu que tinha poder de Deus ali, tinha uma oportunidade para ele entrar com o evangelho, para ele entrar com a explicação. E você vai perceber que quando a gente olha para Deus, eu já falei isso para vocês, nós temos uma magnificência absurda. Mas ao mesmo tempo, Deus se revelou em coisas simples. Jesus, quando veio na terra, ele explicava a Deus de maneira que as pessoas conseguiam entender. Ele explicava a fé de maneira que as pessoas conseguiam entender. Então eu e você precisamos aprender a olhar para Deus e saber que Ele é um Deus majestoso, glorioso e grandioso, mas Ele se revela e se explica de maneira simples. Vou falar. Só para complementar o que você falou, a Bíblia ela veio para acelerar o processo, né? E aí junto da Bíblia, paralelamente, o Espírito Santo, né? Porque é aquela questão, né? O livro mata, mas aí vem o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, você lê a Bíblia, vem alguém, você, os pastores, alguém vem ministrar a palavra, e o Espírito Santo vai estar junto com essa pessoa e vai exatamente ratificar no coração das pessoas essa semente que está sendo plantada. Amém. Só para complementar essa. Amém, amém, amém. Eu gosto de pensar nisso, gente, porque eu tenho entendido isso no meu coração, sabe? Quando a gente pega os líderes da igreja, a gente não pega um recém-chegado para ser um líder. A gente pega uma pessoa amadurecida. Por quê? Uma pessoa amadurecida é capaz de ensinar. É na maturidade que nós damos nossos melhores frutos. Amém? Quando eu e você olhamos a estrutura como, por exemplo, os diáconos, né? São instituídos ali na igreja, eles vão pegar homens cheios do Espírito, homens que tinham sabedoria e eram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles precisavam lidar com questões humanas. E questões humanas são muito mais fáceis de lidar quando eu sou espiritual. Porque quem é espiritual discerne bem tudo. Amém? Então eu e você precisamos ter essa noção, porque toda a respiração que há em nós vem de Deus. Independente se você está na igreja, já entendeu o evangelho ou não. Todo ser humano tem um buraco dentro dele e nesse buraco só cabe Deus. Você pode tentar colocar dinheiro nesse buraco, não vai tapar. Você pode tentar colocar bens nesse buraco, não vai tapar. Você pode tentar colocar relacionamentos nesse buraco, não vai tapar. Você pode tentar colocar festa nesse buraco, não vai tapar. Você vai sempre sentir um incômodo, sempre sentir um vazio, sempre sentir necessidade de mais. Por quê? Porque naquele buraco só cabe Deus. E você vai observar que o declínio do homem é quando ele se separa desse Deus. Amém? Então que eu e você possamos a cada dia conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A gente vai encerrar essa parte de Deus hoje. Não sei se eu vou fazer alguma recapitulação na semana que vem, mas a gente já vai entrar na parte da nossa identidade em Cristo. Então, pega aí essas verdades, né? Relembra elas, pega essa lista que eu dei para vocês, dá uma olhada e a partir da semana que vem a gente entra aí numa próxima jornada nesse mesmo assunto, amém? Vamos orar. Meu Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que no Senhor nós nos movemos, no Senhor nós existimos, no Senhor, Deus, a gente estabelece a nossa vida. A Tua palavra diz que o justo constrói a sua vida a partir da fé. Deus, e nós fomos justificados pela cruz. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que vivíamos no império das trevas,
Pai, que éramos separados do Senhor, agora, Deus, fomos religados a Ti. Nós agora estamos no reino da luz. Nós não vivemos mais, Deus, debaixo da escravidão do pecado. Nós fomos livres para viver em Ti. O Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós, justificados pela cruz, podemos declarar e Te chamar de Pai, porque o Espírito Santo que habita em nós nos testifica e confirma dentro de nós que nós somos Teus filhos. Pai, nós Te damos graça por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor faz por nós e pelo projeto que o Senhor tem na nossa vida. O nosso futuro está traçado no Senhor, o nosso destino está traçado no Senhor. O que nós precisamos fazer é entrar no Teu plano. O que nós precisamos fazer é entender o Teu plano, entender o Teu projeto e saber, ó Deus, que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que Te amam, porque estão debaixo do Seu desígnio, debaixo do Seu propósito. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos crescer, ó Deus, a cada dia no conhecimento revelado da Tua palavra, para que o Senhor, ó Deus, possa cumprir em nós o Teu querer. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.